Uma boa noite. Boa noite a todos. Estamos ao vivo. Eu vou começar essa live com uma pergunta. Para fazer pão em casa, precisa de muitos equipamentos caros? Nós vamos falar sobre os equipamentos que realmente precisa para fazer pão e quais são opcionais, e vamos revelar os nossos equipamentos favoritos também. Mais uma vez, boa noite a todos que entraram agora. É muito importante saber ou conhecer os equipamentos que são usados na panificação, se você quer liberdade para fazer todo o pão que você quiser. Na live de hoje, eu não vou falar sozinho. Eu convidei uma pessoa muito experiente, querida e de renome no mundo da panificação artesanal. Ela é autora do livro Diário do Levain ao Pão e ela é idealizadora da oficina Levain. Eu estou muito feliz que ela recebeu, ou que ela aceitou o meu convite e que ela se disponha para compartilhar o conhecimento dela conosco. E é com muito prazer que eu recebo a Katia Varaschini. Eu vou convidar ela agora aqui para entrar. Às vezes demora um pouco. Uma vez. Já está aqui. Uma boa noite, Oh, Kátia. Tudo bem? boa noite, Timo. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Tudo bom? Eu que agradeço que você está aqui conosco. É uma honra mesmo. Muito obrigado que você tirou esse tempo. Obrigada também. A minha imagem tá boa? Parece que ela tá um pouco. Perdão? A minha imagem está boa? Ela parece um pouco Está um falha. pouco abafado, assim, eu não sei como já é, talvez. Ah, Ah, Deixa eu melhorou. farinha. Melhorou. Sim, sim. Quando o celular está em uso, né? Daí acontece isso. Sim. Como você está? Tá tudo bem com você? Tudo jóia, tá tudo bem. Primeiro, muito obrigada, né? Obrigada pelo convite. Fiquei super Sim. feliz. Né? Como eu falei, sim. Não é muito legal e faz tempo também que não estou fazendo com outra pessoa. Eu curto mais, na verdade, eu acho mais dinâmico e mais interessante, né, também aprender com outra pessoa que trabalha direto com pão. Sim. Sim, mas fiquei muito feliz. Kátia, para quem não te conhece, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui conosco já te conhece, mas eu preparei algumas perguntas. Você topa responder algumas perguntinhas aqui? Sim, claro. Bom, Bora lá. Ó, gente, e só para falar, ele até me falou, você quer que eu envie as perguntas? Eu falei assim, não. Eu nem respondi, ainda assim, bora, vamos fazer surpresa aqui para todo mundo. sim, é mais natural, né? Eu Sim, gosto, né? E é. não se preocupe, tá tudo, tá tudo tranquilo. Até porque Sim. E, a minha memória é complicada, então mesmo se tu mandasse depois eu ia esquecer. sim. E é para ser, né? É para ser natural, é para ser a resposta na hora, assim, realmente. Antes de fazer as perguntas, eu vou aproveitar rapidinho, como eu falei só no começo. Boa noite a todo mundo que está aqui conosco. Muito bom que vocês estão aqui. Show de bola. Vamos começar, então. Eu vou fazer algumas perguntas. A primeira que eu também gostaria muito de saber é como foi o seu encontro com a panificação, assim, como você começou? Já tinha família, assim? Nos fale, por favor. Sim, sim. Então, apesar do meu nome ser Varaschini, né, ser com ascendência italiana, por parte da minha mãe, então a família da minha mãe é alemã também.
Então, por isso, assim, eu fiquei mais feliz até pelo teu convite, porque eu tenho uma proximidade, né, com, no teu Sim. caso, com o pão alemão autêntico, né? Eu, particularmente, nunca fiz, além, tirando a cuca, que é alemã, deixa eu ver o que mais. Tem o Stollen, né? Sim, Mas tive aqueles várias. outros. Sempre Oi? dá vontade quando eu vejo ele no seu perfil. Sim, Sim. é bom. Então, tirando esses pães, assim, os outros pães eu ainda nunca fiz. Mas a minha mãe sempre gostou muito. Então, minha mãe sempre comia aqueles pães pretos, aqueles pães diferentes que são. E minha mãe sempre amou comer cuca, né? Então, minha mãe sempre gostou muito de comer esses. Claro, como ela tem origem alemã, minha avó veio da Alemanha, então minha mãe sempre gostou muito de comer. E eu gostava muito de comer também, né? Principalmente a cuca, que é o Straußenkuchen, né? Não sei se você, eu não sei se não fala alemão. A minha mãe falava alemão, mas infelizmente eu não aprendi. E daí, por conta, né, da família, então, que as minhas tias todas fazem pães, fazem cucas, etc., fazem bolachas, né? Eu trabalhava no comércio, mas depois quando eu saí, né, do comércio, eu comecei a sentir vontade. E também morando longe das minhas tias. Comecei a sentir vontade de comer esses pães que elas faziam lá e que aqui tem, mas é um pouco diferente. Era diferente do que elas faziam. E daí, então, por conta disso, né, eu comecei a fazer então as cucas, um outro pãozinho que minha tia, que é por parte da minha mãe, que é alemã, me ensinou. Mas para entrar na fermentação natural mesmo, daí. Mas, gente, é tudo pelo estômago, né? Meu marido gostava muito do pão italiano, daí por conta do pão italiano, daí uma amiga minha disse: olha, tem que ser com fermentação natural para ter aquele gostinho, sourdough, aquele gostinho mais azedinho. Daí, então, a gente, ó, vem pelo estômago, então, por causa do estômago, então eu fui atrás da fermentação natural. E a sua mãe fez pão em casa também, é isso? Então, não, infelizmente minha mãe não Foi fazia. mais a Todas, tia daí elas que são, foi assim ensinando. elas Tá. são de uma família, né? São várias irmãs, né? E todas as minhas tias faziam. A minha mãe era mais do comércio, né? Então, mas a minha mãe era uma ótima comedora. Então, minha mãe comia muito pão Sim. e gostava Alemã muito. exemplo. Minha mãe era uma ótima comedora. Mas então quem fazia mesmo eram as minhas tias. Então, e uma delas em especial, a tia Celi, né? A tia Celi, que a gente chamava de Kine. Então a tia Kine foi quem veio uma vez para Florianópolis e me ensinou a fazer a primeira coisa que eu aprendi foi a cuca. A cuca e o cinnamon roll, né? Mas ela chamava lá no Rio Grande do Sul de ninho de abelha, que é igual a fatia húngara, o cinnamon roll. Entendi. É muito bom também, sim. Mas foi mais com os doces que começou, então. Oi? Foi mais no lado doce, assim, que eram as primeiras receitas que aprendeu. Sim, foi mais o lado doce. Mas o lado doce eu ainda fazia com biológico. Daí, quando eu comecei com a fermentação natural, daí eu já entrei no pão italiano. Daí, tchau, 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 lado alemão. Daí... Mas depois eu voltei. Pronto. Há um equilíbrio. Entendi. Eu vou dar uma espiada aqui nas perguntas, porque a gente esquece, né? Quando tem muita coisa para. Eu também falei, né? Como eu falei que eu tenho péssima memória, eu coloquei aqui. É importante, né? Sem isso não tem como. É importante mesmo. Bom, é uma pergunta que eu já fiz assim aos meus seguidores e eu achei interessante, porque eu também sinto uma emoção forte. Eu queria saber de você o que você sente quando você tira um pão que saiu bem do jeito como você queria do forno, assim. Tipo assim, é indescritível a alegria. É engraçado, né? Mas assim, basicamente eu consigo ver que eu sou, né, meio poliana, fico meio feliz com quase tudo. Mas na hora que a gente
que eu faço muito com a panela, né? Então, na hora que eu vou abrir a tampa da panela e que eu já dá o coração já bate diferente, assim, eu não sei explicar. Não é uma coisa que a gente Sim. controla, pelo menos para mim, eu não consigo controlar. Então, quando eu vou abrir a tampa da panela, já dá uma expectativa, uma emoção, né? É porque é muito trabalho, a gente fica um dia e Assim, geralmente só vai assar no justamente. outro dia. E tem muita coisa que Daí, pode dar errado também, né? e Mesmo sendo daí, experiente, alguma coisinha às vezes já não é bem exatamente como deve ser. e daí dá uma felicidade gigante. Quando. É que assim, como tu mesmo falou, agora hoje a gente vai falar de utensílios, né? Como a gente às vezes faz tudo direitinho e controla tudo, então fica mais fácil não ficar com aquela expectativa de, ai, será que deu certo ou não? Tu já Claro, meio que sim. sabe que Sim. vai dar certo. Eu E li na um hora que eu comentário aqui tiro. agora, É, engraçado, que era quando não sai como eu queria, fica com muito raiva. então, porque na hora que Eu eu conheço tiro do isso também, às vezes eu cesto, fico também. na hora que eu tiro do cesto, eu já meio que sei como é que vai ficar, né? Na hora que eu Ah, viro, sim, é já bem meio isso. que sei. Mas é na hora que eu olho para ele, então eu já não vou criar uma expectativa meio errada, porque na hora que eu olho para a massa, se ela cresceu demais, eu já sei, né? Depois, quando a Ah, gente sim. entrar lá para falar do cesto, que eu acho o cesto uma coisa bem importante, na hora que, se eu vejo que cresceu de menos, então essa expectativa ali na hora de abrir a panela já está meio controlada, porque eu meio que já sei. Mas mesmo assim Uhum. é sempre uma felicidade. Ah, sim. E, é, e E assim, ó, você deve aproveitando ter o feito muito assunto, pão diferente já, né? Eu, ultimamente, eu faço direto, assim, sempre uma receita diferente, cada semana, basicamente. E daí, quando é... Muitas vezes não acerta na primeira, né? Daí tenta umas vezes, e daí quando finalmente chega lá, me dá muita alegria. Fica com vontade de dar um pulo. Às vezes eu dou um pulo mesmo, de alegria. então, é, eu, assim, é que eu não sei o que acontece, parece que na minha primeira vez eu sempre tenho meio sorte. Às vezes, daí quando eu vou fazer a segunda vez, às vezes quando não dá muito certo, daí eu fico um pouco frustrada. Normal, né? Sim. E daí é bom Mas aproveitar o já momento, meio a esperar, né? Que é, pode ser que não seja bem do jeito como é para ser assim, daí já não dá tanto desespero. mas assim, mas aproveitar, já que tu fez essa pergunta, eu vou falar uma outra coisa que não tem nada a ver, né? Mas para muitas pessoas, Fique à vontade. já que, né, para elas saberem que o pão, ele me trouxe bastante alegria, né? Me trouxe, tipo, uma nova perspectiva, assim, para a minha Uhum, vida. Eu estava quase fazendo 50, também trabalhei no comércio, assim como minha mãe, uhum, né? E para mim ele me trouxe um outro mundo que eu não esperava. Então, às vezes eu paro e penso, nossa, né? Olha o caminho que eu segui. E uhum, daí o pão, eu acho que fazer principalmente o pão de fermentação natural, porque eu fiquei alguns aninhos fazendo com biológico e era a fermentação mais rápida. uhum. Não, eu não tenho nada contra o biológico, acho que tudo bem. Eu acabei entrando como oficina Levan, mas porque eu gostei muito da fermentação natural, mas entendo também que o biológico também é natural, né? Mas assim, essa fermentação lenta, né? Essa fermentação longa e entender que no começo o primeiro pão dei sorte. É que eu já comecei fazendo oficina. Eu já fui para Uhum. uma escola, né? Então, quando a gente já vai direto para uma aula, você já sai um pouco diferente que você sai com orientações, não tão perdido. Mas os primeiros pães que eu errei, que eu entendi que tinha que seguir um pouquinho o processo, por mais Ah, que você sim. consiga dominar, mas você tem que respeitar algumas coisas, entender algumas coisas, me ajudou a desacelerar bastante e eu consegui diminuir muito a minha ansiedade. Então, eu acho isso ótimo, assim. Ah, sim, com certeza. Muito bom. Sim, é verdade. Isso já me leva à próxima pergunta. Você faz
a oficina levar também, né? É um encontro, assim, você poderia explicar um pouco como funciona e se eu quero participar, como faço daí? Ah, então, eu faço uma oficina simples, né? Uhum. Eu comecei o ano passado, né? Particularmente, eu gosto muito de fazer live, Uhum. né? Eu adoro fazer live e Sorte ensinar minha. coisas em live, porque eu acho que a gente alcança o maior número de gente, né? Porém, tem pessoas que eu percebo que elas querem essa troca Uhum. e que muita gente fazendo junto, né, consegue evoluir muito mais rápido, né? Então eu faço oficinas para iniciantes, né? Uhum. Ela tem duração de um dia, oficina, começa de manhã, termina à tarde. Uhum. Geralmente, eu estou procurando, comecei a fazer no passado, procuro fazer pelo menos uma por mês, né? Não Ah, montei um cronograma legal. para o ano inteiro. Uhum. A primeira vai ser em fevereiro. Para turmas pequenas também, Uhum. tem café da manhã e a gente, no começo eu estava fazendo pão e focaccia, e agora eu estou fazendo só de pão para Uhum. focar em vários tipos de pães, pães recheados, pães com fazer crosta, porque realmente eu vi que, como os meus alunos são iniciantes, então é legal focar, sabe, só em um tipo de pão Uhum. e suas variações. Ah, tá. Muito bom. E você fez o diário também, né? Eu já tenho um exemplário. A gente fez uma troca, né, um tempo atrás. E Sim. para quem quer um exemplar desse, como faz da melhor forma? Qual é a melhor forma para conseguir um diário? Então, eu vendo ele pelo Mercado Livre Ah, tá. e, e direto comigo. Uhum. A pessoa me manda, eu até dei uma olhadinha no teu Instagram e vi que você tem uma loja, né? Que daí lá tem os Uhum. produtos. Eu não fiz isso ainda, eu preciso entender como é que faz É pior para que você. demorou para conseguir isso também. É, Então, eu falei assim, nossa, que legal, né? Daí entra na loja, vê ali. Eu não tenho isso ainda. Eu geralmente coloco a propaganda ali, as pessoas me mandam o que querem, o diário, e eu daí podem comprar direto comigo pelo Mercado Livre. uhum. Eu vendo mais direto comigo, que as pessoas me mandam mensagem e tal. Mas eu Uhum. achei bem legal a tua lojinha ali, que entra e clica, que eu vi que É bom, não é tem que site, né? daí eu tenho uma loja virtual também, né? Daí já é de outra plataforma e tem uma integração direta, daí já não é tão difícil. Não sei como Aquela seria. tua loja Não sei se tem no é Mercado Livre também, pode ser que tenha. essa loja que clica sua É tipo é uma outra? Shopify, daí tem uma conexão entre Instagram e Ah, Shopify. tá, entendi. Mas mesmo assim foi, foi difícil conseguir. É muita tecnologia, tem muitas opções, mas a gente não sabe mexer com tudo, né? Tudo novo. Sim. Mas aí eu vou chegar à última pergunta, e essa pergunta já vai levar a gente para o nosso tema principal. Só lembrando que o tema principal são os equipamentos da panificação. E eu queria te perguntar, talvez você não lembra agora na hora, mas de repente tem, né, um momento que você lembra qual era o pão que você fez onde você tinha muito pouco equipamento disponível. Assim, você deve ter feito já, né, fora da sua casa, do seu Eu tenho lugar e tal, um que eu amo, que para mim é o melhor pão. Tá, né? Aham. Mas e como foi com realmente onde, assim, quais equipamentos você tinha, o que você precisa para fazer um pão realmente? Você quer saber aquele primeiro pão que eu amei, qual equipamento que eu tinha para fazer É aquele mais primeiro assim, pão? eu quero mais saber, assim, tinha um momento quando você não tinha os equipamentos que você normalmente usa, assim, e daí tinha que se virar de qualquer jeito para conseguir fazer um pão. Assim, para entender melhor, talvez eu pensei numa coisa que aconteceu comigo. Eu fui para o apartamento em Curitiba e daí não tinha basicamente nada, nem espátula, nada, e daí tinha que Aconteceu improvisar comigo aquelas coisas. agora. Mas, mas assim, saiu um pão, né? Mesmo assim. Sim. Então, aconteceu comigo agora. Então, quando eu fui para o Mato Grosso, eu estava, final de dezembro, eu tinha dado. Eu sei que eu falei que eu faço um curso por mês.
Mas como eu sabia que eu ia ficar um tempo sem fazer, e um monte de gente pedindo, eu acabei fazendo dois, um seguido atrás do outro. E depois fiz uma festa de encerramento, então eu fiquei bem cansada e só levei o Levan comigo, ó, que doida. Não levei mais nada. Não levei nem a minha gilete, que eu levo sempre. Não levei o termômetro de forno, mas isso a minha cunhada tinha lá. Não levei nada. Só levei o Levan. Só as duas mãos. E daí chegando lá a gente improvisa, né? Mas aquele primeiro pão que eu fiz sem equipamento, foi bem no início. Se eu contar para você, gente, quando eu fui fazer o curso lá em São Paulo, lá na escola Levan, na escola do Chimulha, não tinha nem panela ainda. E mesmo assim eu fui para lá. Mas é que eu tinha vários utensílios, né? Que quando a gente entrar ali, que você pode substituir com coisas que tem em casa e que você pode fazer uma substituição. Claro que não fica exatamente igual, mas... Então, assim, um pão já bem lindão desde o início. Eu já tinha entendido a importância do cesto, né? Que era o cesto de fermentação, eu não tinha cesto. Daí eu usava o quê? Pote de sorvete. E eu tinha um pote de sorvete italiano, que ele não é igual ao da Que Bom, que o da Que Bom é meio pequeno. O sorvete italiano, não é todo lugar que tem, mas ele era mais compridinho, eu estou sem aqui agora, mas ele é de uma marca de um sorvete italiano e ele era mais compridinho e parecia um cesto. Meu marido furou ele e tal, daí eu usei. Eu não tinha panela, mas eu tinha uma forma que ela rachou, até de tanto que eu acho que eu não cuidei direito na hora de tirar do forno, colocar em cima do superfície gelada. Mas também usei um monte. Eu tinha uma forma, a coisa mais linda, de cerâmica. E ela era alta para lasanha, eu acho, com tampa. Então, era a minha panela, porque ela era igual uma panela. Era uma forma de cerâmica com tampa. Mas, sabe, só uma perguntinha. Eu já pensei nisso também, mas se você... Não sei se você faz isso, mas eu faço muito que faço fermentação longa na geladeira, né? Sim. Eu imagino que não deve ser muito legal chegar uma massa gelada na cerâmica, ou ela aguenta. Colocar uma massa gelada na cerâmica quente ou na cerâmica fria? Quando ela está pré-aquecida do forno, eu imagino que não é a melhor ideia, né? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Sim, era essa a pergunta. Assim, se eu uso essa cerâmica e pré-aqueço no forno, e eu tenho uma massa gelada, porque eu fiz a fermentação na geladeira, eu posso colocar ela aguenta ou ela vai trincar? Se eu colocar a massa gelada em cima de uma superfície gelada? Dessa cerâmica, né? Na panela de ferro funciona sem problema. Na cerâmica? Sim. Tá. Não, então, a minha aguentou bastante, né? Não, eu aquecia ela e colocava... Então, ela aguentou muito tempo. Eu usei bastante. Eu acho que ela... porque na realidade eu não colocava ela direto passava farinha primeiro na massa. Virava ela em cima do papel. Isso eu sempre tive desde o início, né? Eu já comprei o papel Dove e até fazer o corte. Mas eu acho que não foi por isso, ela aguentava bem, agora eu entendi. Essa cerâmica da panela. Eu acho que o que estragou a minha cerâmica é tirar ela quente e colocar em cima da bancada. Um granito, alguma coisa assim. Isso, que daí eu acho que era pior. Eu tirava, eu devia colocar em cima de um pano, sabe? Mas... que faz um frio forte também, né? Lá em Floripa. Inverno, não sei se foi no inverno, mas faz uns frios em Floripa. A Rose falou uma coisa, a Rosemary falou uma coisa legal, que ela acha que a temperatura da massa não é tão baixa para quebrar a cerâmica. Porque ela demora, né? Você passa a farinha, né? Depende como... Vira ela no papel. Eu acho que não era a temperatura da massa. O problema foi de eu tirar a cerâmica e colocar. Tanto é que eu tenho outra... E aquela cerâmica eu acho que era bem ruim, porque as focaccias eu faço nessa cerâmica aqui, ó. E também coloco a massa gelada e asso as focaccias nessa cerâmica.
e essa não trinca. Uhum. É porque eu acho que E aquela cerâmica não tem. você pré-aquece a cerâmica também? Oi? Você pré-aquece essa forma também para fazer Não, não pré-aqueço. Ah, Não, tá. não Coloca a pré-aqueço. Mas eu massa e daí coloca tiro. junto. Mas eu tiro e continuo sem aquele cuidado, agora pensando bem, Uhum. de colocar um paninho. Mas eu acho que aquela cerâmica daquela panela não era muito boa. Não, deve ter cerâmica que aguenta mesmo, assim. Eu só foi uma coisa que me veio na cabeça. Às vezes é bom avisar, né, quem usa ou Sim, quem tem uma cerâmica em casa, daí é bom ter em mente, talvez, sim, de não. Mas o evitar, pessoal né? tem, né? Tem esses cuidados, eu preciso comprar mesmo. A minha cunhada, ela tem uma cortiça. Sabe uma cortiça grande? Tipo, igual cortiça de roller de vinho. Uhum. Então, ela tem uma cortiça, tipo como se fosse uma tábua de cortiça, e ela deixa do lado do forno. Então, ela Uhum. tira a panela e coloca qualquer panela, cerâmica, qualquer panela, em cima dessa cortiça, que eu acho que ela ajuda a proteger melhor a panela ou a cerâmica quando sai do forno. Eu Uhum. aqui não tenho esse cuidado, mas eu preciso ter um cuidado maior. Não, mas que bom que aguentou, então. E o que você acha que é o que realmente precisa para conseguir fazer um pão? Eu, assim, isso é uma coisa que a gente vai junto, né? Provavelmente falando o que precisa. Para mim é óbvio, né? O forno vai precisar, sem o forno tá difícil assar um pão. Então, a primeira coisa que eu acho que precisa, né, é ter paciência. Ah, sim, sim. A Isso primeira coisa é também. paciência, gente. Paciência. Quando a gente inicia um levain, demora uns dias para ele ficar pronto. Quando a gente vai fazer um pão, não é ainda mais o nosso pão de fermentação natural, demora um tempo, né? A gente precisa, a primeira coisa, é ter paciência. E depois, um forno realmente bom. É incrível, muitas vezes as pessoas me perguntam, para ter um Velux, né? A gente tem uma matéria lá que chega a ser até meio. Você precisa fazer tudo certo, né? Realmente, assim, ter os utensílios adequados, né? Realmente ajuda muito a gente a fazer um bom pão. Já aconteceu aqui, ela estava com problema no forno, ele desligava, você faz tudo certo e chega na hora, o forno desliga, você não percebe que ele desligou, porque o meu forno estava com problema, e se seu forno não estava tava ligado, sem a temperatura ideal, o pão dá errado. Já vi aluno que faz tudo direitinho, sai daqui com a massa perfeita dentro do cesto e tal. Como tu mesmo falou, se o forno não alcançava a temperatura, não tinha salto de forno. Se a tua gilete não está cortando bem, está muito velha, você não consegue fazer um bom corte, não consegue abrir. E tal. Se você não tiver nada, né? Que eu acho meio impossível que você não consiga um cesto, alguma coisa para fermentar É difícil. a tua massa, ainda mais se a massa for muito hidratada, ela vai esparramar, não vai ter estrutura. Então, eu acho que a gente entender que os utensílios realmente nos ajudam a ter um bom pão, já é um. E que eu pensei assim também, sabe? Quando eu pensei em o que precisa para conseguir fazer um pão, eu pensei assim, realmente um pão que não seja, né, aquele pão bonitão, perfeito, e que é claro que isso não consegue com vários utensílios, um forno bom e tudo mais. Mas assim, para não desanimar as pessoas, eu acho dá para fazer um pão muito bom, especialmente muito saboroso, né? Às vezes a cara do pão não fica tão bonito, mas assim, mesmo assim, quando a massa passou o processo certo da fermentação, vai ser um pão muito bom e mesmo assim vale a pena fazer. Aí eu só quero falar isso, né, para animar as pessoas que não tem todas as coisas em casa que dá para fazer um pão que fica muito bom também, mesmo se você não, assim, realmente precisa pouca coisa, na minha opinião, para conseguir, assim, provavelmente uma tigela, né? Bom, Uhum. alguma forma, realmente dá para até para usar como onde você coloca os macarrão para, eu não lembro o nome, mas assim, dá também de colocar lá escorredor, Sim. escorredor, assim, com Escorredor. um pano, assim, você consegue Aham. fazer, né?
Sim. lá quando eu estava na Alemanha, eu também não trouxe comigo o Panettone, mas eu fiz assim também, deu certo, assim, um cesto normal, com um pano Uhum. dentro, e funcionou tranquilo. E o que eu acho muito importante também é algo para colocar o pão no forno. Isso pode inventar também, né? Pode ser qualquer, sei lá, uma madeira, alguma coisa assim, mas precisa ter uma certa superfície e você precisa conseguir fazer a pão sair na hora também. Isso já aconteceu muito comigo também, que você fez tudo, tá lá todo o tempo, né? E daí, na hora de colocar, gruda num ponto ali e fica tudo torto ou nem sai direto. Daí, daí é complicado. Então, essa parte eu acho bem importante também. De... Viu? Sabe o que que eu acho importante? A coisa que as minhas tias não faziam. Minha tia, para começar, fazia tudo no olho, né? Uhum, Fazia, era meio. Quando elas me mandaram a receita da cuca, quando eu quis escrever mesmo, uhum, pedi para. Entrei em contato com duas tias e para elas me mandarem a receita da cuca. É tudo na medida de meio pacote, uma uhum. xícara, tal. Assim, a primeira coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu comprei, meu primeiro utensílio, então, foi a balança. A balança. Por quê? O Uhum. que que eu acho? Quando você já nasce numa casa, né? Eu tinha as minhas tias que faziam, mas não era minha mãe, então não estava lá com elas. Que você já está acostumada a fazer, eu não fazia, né? A fazer, então você tem um pouco de noção de textura e tal, e Sim. daí realmente você não precisa de balança, né? Mas Mas quando pensa assim, quando sabe, né? Ou quando você fica mais com uma hidratação um pouco mais baixa, daí consegue se virar Mas quando mais. você não sabe nada, vamos partir Sim. do princípio de uma pessoa que era como eu, que não sabia nada. Gente, eu não sabia nada. Não sabia nada. Eu era do comércio, tinha uma loja de roupas. Então, o que que eu vejo? Que quando a gente entra na internet, tem 1.000 receitas tal, e tá tudo em peso, tudo em gramas. Uhum. Quando a gente já começa, claro, eu entendo que cada farinha absorve água diferente, e daí isso vai variar, mas basicamente, né, quando a gente pega uma receita para iniciante, então não vai ter muita água, vai ter uma hidratação mais baixa. Então, quando a gente começa e já pesando ali, eu acho que já fica mais fácil não Sim, errar, né? uma noção, né? Porque eu vejo que é mais fácil dar certo e entender também, né? E para Tá, eu só conseguir estamos hidratando. repetir também, né? Porque daí realmente, às vezes, Sim, daí você faz no óleo e daí espamar e você não sabe o que aconteceu. sim. Você pode, por favor, mostrar o modelo que você usa? Ah, Eu vou então, fazer essa daqui também. eu comprei no Mercado Livre, que é a marca dela, marca, não sei se é a marca, Uhum. acho que é da Uhum. China, Deve mas ser, aí né? ela está escrito Eu acho que todas as balanças vêm da China. tá escrito tomate nela, Uhum. e Sim, eu mas tô ela gostando, eu gostei não é dela. tão grande, né? Ela vai, assim, vai Não, uma não é, é pequena até. para casa. Eu gostei bastante desse modelo. Antes eu tinha um que bem pequeno, deve conhecer, né? Aquela Aquela de digital não, precisão. de precisão. Eu tenho de precisão também, esqueci Uhum. dela. Mas essa eu achei bem legal, assim, ela é bem... Dá para medir bastante coisa, vai até 2 quilos. Às vezes precisa, quando faz bastante, né? Daí tem Sim, que meio fazer os ingredientes separados, assim, e juntar numa outra tigela. Mas essa eu gostei realmente bastante. aqui diz que ela faz 15 quilos, tá? Mas ela 15 não. quilos já é Eu bastante geralmente coisa. consigo pesar. Aqui diz E qual... máximo 15 mil, mas eu acho que não é. Eu acho que Uhum, ela consegue pesar uns 25 uhum. quilos. Mas 5 ela quilos. é precisão de 1 grama, pelo que vi, né? Sim, precisão de 1 grama, Uhum. mas eu acho que também não é verdadeiro isso. Ah, A minha isso era mas assim, eu realmente preciso também, porque eu faço bastante pão com fermento biológico também, só que como eu faço fermentação longa com fermento biológico, daí são, né, tipo 0,1, 0,5 gramas, daí realmente precisa para
para medir quantidades bem pequenininhas. Sim. Mas que bom. Que mais temos aí importante? Eu vou mudar aqui para me orientar um pouco, tá? Qual que você julga? Qual que você julga agora? Eu vou dar uma de entrevistadora. Qual que você julga? Tipo assim, ó, se você precisasse escolher só um, tirando levar, qual que você levaria, então? Tipo, Pode repetir? Desculpa, eu não entendi direito. você já tem o teu levan, né? Se você precisar fazer um pão e só pode levar um utensílio, qual que você... Tirando o forno, né, gente? O forno tem que ter, óbvio. Tirando o forno e o levan, e a farinha, a água, né? Não, vamos falar de utensílio. Qual que você levaria? A espátula? A espátula, eu acho, ajuda demais para modelar a massa, para dar, né, aquela tensão, assim. E geralmente, assim, não geralmente, mas muitas vezes não tem em outros lugares. Mas assim, isso também, se você não tem e quer começar, eu já fiz, tem essas... tem ovo com embalagem de plástico, ou se você tem algum outro pedaço que é um plástico, assim, duro, né? Eu já cortei um pedaço desse e você consegue usar da mesma forma, assim, pelo menos por uma vez. Também, espátula, assim. Esse aqui é de pedreiro, gente. Sim. Ó, uma coisa que dá para fazer, sabe o que que é? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí. Não tenho. Peraí, não tenho. Tu sabe um sorvete? A tampa do pote de sorvete você pode recortar e fazer uma espátula. Sim, sim, é bem Ó, isso. essa espátula aqui, ó, eu vou falar pro pessoal, gente, eu gosto muito dessa espátula aqui. Essa aqui é uma espátula que não é dura como essa, né? Ela é flexível e eu gosto dessa espátula porque ela funciona, ela ajuda a tirar a massa do bol quando eu bato, né? Porque ela faz assim, ó, como ela é flexível e ela funciona também como se fosse, não sei se tu conhece, há quanto tempo tu mora no Brasil? Porque tu fala super bem o português. 7 anos. Bastante. 7 anos? E ela funciona meio como um pão duro, sabe o que é um pão duro? Que é aquele que raspa na... Que é pão duro, né? Que ele não desperdiça nada. Então a gente raspa. Não sei exatamente se eu entendi. Deve ser um termo lá dos Catarina. Porque também é muito de estado, né? Não sei se usam lá no Paraná, que estão morando no Paraná. Mas assim, quando a gente passa assim e raspa bem, não desperdiça nada. Eu não sei qual é o termo que em outros lugares dão. Aqui a gente fala que ele, como ele raspa e tira tudo, a gente chama de pão duro. Pão duro é aquele cara que não... Sim. Que não... que é um pão duro. Ele é mão de vaca, é um raspador mão de vaca. Sim. Tem que usar, né? Já que foi lá fermentado, tem que ir junto para o pão. E daí é bom, porque daí não desperdiça massa alguma, raspa tudo. E essa que é flexível e que tem aquele raio, eu acho muito bom também quando você faz pão que você realmente precisa manter o gás por dentro, porque você consegue tirar bem, assim, você consegue... Essa espátula se adapta muito bem à tigela e você consegue tirar de uma forma bem suave, assim, sem machucar a massa, digamos assim. Sim. Ó, quem tá na live, vou mandar um beijão aqui, ó. Vai para a Marli da Receitas Austríacas. Ela disse que lá no Paraná ela chama de pão duro também. Sim. Não sei se vocês conhecem também. Eu só no contexto eu estava pensando em algo de pão mesmo, daí eu não me liguei direto. E, bom, eu acho também para misturar, você teoricamente você consegue misturar uma massa diretamente na mesa também. E isso era uma outra coisa que me anotei aqui que acho importante para fazer um pão, que é realmente uma superfície, né, lisa, assim, limpa de preferência. E assim, eu tenho aqui, eu vou
pulo aqui, tenho aqui a minha mesinha, o ajuste que fiz, ela tem aqui umas perninhas, dá para ver, de plástico, ela é alta. Então isso é bom também quando você faz bastante, né? Ó, ela tá tipo até aqui, ó, é bastante. E ajuda bastante no, assim, na ergonomia, né? Você faz bastante, mas se você não tem, eu já fiz também num espaço desse, assim, funciona também, mas você precisa de algum espacinho onde você consegue fazer, né, a modelagem, assim, depende de qual tipo de pão você faz também, né? Se for um outro tipo de pão, tem uns que você consegue fazer, uma focaccia, por exemplo, você consegue fazer, né? Será que daí precisa a tigela daí também, né? A tigela acho muito importante também. E você deve ter várias tigelas também, né? Eu não coloquei todos aqui, porque são vários, mas eu acho bom ter vários tamanhos, assim, para as premassas eu uso as pequenas, eu coloquei uma pequena aqui também. Ah, tá, sim. Tem os mesmos modelos, assim, né? Acho que é mesmo um pouco mais funda, né? Essa é menor, eu tenho um kit, assim, maiores. Mas muito bom, é assim, eu uso para outras coisas também. Quando chove na casa, por exemplo, quando tem goteira, daí é muito bom ter várias tigelas também. Então, eu gosto bastante da de alumínio. Eu já vi que algumas pessoas usam a de plástico, né? Mas eu, particularmente, acho mais fácil para limpar essa de inox, Eu né? tenho uma de plástico, mas ela foi um pouco mais cara. Eu já usei outras de plástico, mas essa que foi um pouco mais cara, essa eu gosto, curto bastante, assim, ela é realmente, dá para perceber que é diferenciado, sabe? Mas tem uns que realmente daí, com o tempo, fica riscado, né, no fundo. E daí fica arriscado, né? Daí é ruim mesmo, mas essa é bem resistente, assim. Essa eu gostei bastante, eu vou ter que pegar. Acho que vou desligar uma luz também aqui, peraí. Essa aqui, ó. Não dá para, não tem nada, né, aqui. É um plástico bem duro, assim. Essa eu gostei. Bem boa. Sim. Ela parece quase de cerâmica. Assim, como a gente faz, né, também a gente compartilha as nossas receitas e tal, daí ela fica um pouco mais bonitinha também, eu acho. Tem isso também, mas pelo lado prático, aqueles de aço, acho bem top também. E qual forno você usa, Kátia? Então, agora eu mudei, né? Antigamente, então, todos esses pães, os pães que estão no diário, todos os outros pães que eu fazia até ano passado, era tudo num forno simples, um forno a gás, que inclusive era bem antigo, que até as pessoas me perguntavam, até a Carol estava ali, né? Ó, Carol, beijão, né, para eu comprar um forno e tal. Só que eu morava num apartamento que era alugado e daí eu não queria, né, não investir ainda também, né? E eu consegui fazer bons pães naquele forno da Brastemp, né? Depois eu comprei um forno Lair, que eu gostei bastante também, né? Aqui nesse apartamento, eu tenho um forno elétrico da Brastemp, ele tem convecção, mas uma convecção bem fraquinha. Então, eu acho que para os pães, tipo brioche, para as cucas tal, fica excelente para focaccia. Posso até mostrar. E ganhei o ano passado, no final do ano, só que depois, logo em seguida, já fui viajar tal, então não estou com muita experiência nele, que é o forno da National, também com convecção. Eu fiz agora ali no ano novo a focaccia, bem que a Carol falou, nossa, aqui ia ficar fantástico, que ela adorava para focaccia, e realmente para focaccia deu muito certo, né? Mas eu posso até mostrar aqui, deixa eu virar aqui. Parará, para um pouquinho. Onde é que vira a câmera? Ixi, aqui. Então, aqui. Esse aqui é o da Brastemp. Tem esse outro aqui de Timó, que é da Brastemp também, que não está dando certo. E, ai, meu Deus, eu não estou preparada para bagunça. Deixa eu ver. Não vou mostrar. Mas o Nath não está no meio da bagunça, então não vou mostrar. Tranquilo, tranquilo.
Não precisa mostrar a casa inteira. Sim. Mas assim, você conseguiu fazer pães bons no forno a gás também. Então, esse é Sim, o sim. ponto O importante, forno né? de gás. E esse Uhum. forno tinha, não sei se você tem ainda, mas tinha um grill também ou era só gás de baixo mesmo? Só com gás de baixo. O Uhum. grill. Tá. Não, mas não precisava, né? Não precisava. Tinha grill, mas não funcionava. Entendi. Mas você conseguiu uma crosta? Assim, eu pergunto assim porque sei que é muito comum o forno a gás normal, né, padrão. Uhum. E se alguém vê esse vídeo que gostaria de fazer um pão assim, você tem algumas dicas como conseguir um pão melhor fazendo? Porque assim, eu fiz várias vezes já e é um problema, né, que muitas vezes fica meio, se não tem convecção nem grill, daí fica branquelo em cima. Eu não sei se você conseguiu algum esquema alguma dica? Não, a temperatura dele realmente chegava a 250, Uhum. 260. Então, Tá, quem me bem pertinho. acompanhava via que, inclusive, ele sofria influência da temperatura externa. Uhum. No inverno, era uma beleza. Ele chegava a 250 e não passava de 250. Uhum. Então, ele assava no tempo certo, né, da panela, tirava a tampa com 25 minutos e ele estava quase já começando a dourar. Finalizava o calor, distribuía muito bem dentro dele, não era um forno muito grande, né? E não precisava do grill, Uhum. né? Mesmo assim, formando uma E crosta. ele, não, ficava perfeito. Né? Se você conseguir um forno com 250, pelo Uhum. menos ele ficava com uma coloração Uhum. bonita. Entendi. No verão eu tinha mais problema, porque eles pré-aquecia. Então, por isso que eu acho importante, né? Ter o termômetrozinho de forno. Então, graças ao termômetro de forno, eu conseguia ver que no verão, é meu forno, já vi a temperatura dele hoje, mas o meu forno sofria influência da temperatura externa. Quando estava quente, ele ficava mais quente também. Sim. Não sei se ele não resfriava direito, né? E, Uhum. então, no verão, eu tinha que ficar cuidando da temperatura dele, para ele não aquecer demais, porque às vezes eu tirava a tampa e ele já estava quase assado e Nossa. já dourado em cima. Uma coisa interessante, né, que eu tinha mais problema, que deve ser por causa do meu forno, né, eu tinha mais problema com o fundo do pão, né, porque eu Uhum. acho que como ele era Muito forte, calor, a chama né? embaixo, daí, assim, gente, mas olha só, foi só na base você testa, vê se dá certo, erra, corrige, vai lá de novo, corrigiu, pô, ainda não deu certo, daí Uhum. ficou uma característica errada de outro jeito, daí vai lá e corrige. Demorar, Vou falar o que né? aconteceu comigo para vocês entenderem, mas vocês vão ter que usar a criatividade de vocês. O que acontecia? Eu colocava no meu forno, não na primeira grade, eu colocava na segunda, né, do Brastemp, com a chama embaixo. Ah, quando eu tirei a primeira vez a tampa da panela, o que eu percebi? Ele estava começando a dourar em cima, só que embaixo ele já estava queimado, Uhum. né? Daí eu pensei, opa, mas eu quero que meu pão fique dourado em cima, mas ele não pode queimar embaixo. Daí o que eu fiz? Eu fui lá, na próxima vez que eu assei o pão, eu coloquei uma forma embaixo. Eu entendi que Uhum. ele só tinha queimado embaixo porque eu acho que minha panela não era grossa o suficiente. Uhum. Eu É, o coloquei uma calor forma, acaba chegando direto no pão, né? daí eu coloquei uma forma extra embaixo para o meu pão continuar com aquela temperatura dentro do forno, que era a temperatura certa que o marcador dizia 250. Mas Uhum. com a forma extra, embaixo ele ficou muito branco, né? Quando eu coloquei desde o início, Que ficou ideia muito demais. branco. E em cima ele já estava durando. Daí o que eu fiz? De novo, na terceira, eu pensei, não, se embaixo ficou muito branco desde o início, e se deixar ele o tempo inteiro sem, ele queima. Daí o que eu fiz? Vou colocar na metade do tempo, né? Daí assim deu certo. Uhum. Eu assava uns 20 minutos sem forma, depois eu colocava a forma e ele finalizava ah, com a forma. Gente, mas isso aí é só
só testando mesmo, porque cada forno vai ter uma característica, né? Justamente Mas isso que eu que entendo. forno. Oi? Porque eu tinha um comentário que forno é que nem marido, cada um conhece o seu. Sim, a Marli. Sim. Mas Justamente assim, isso. Mas assim, o que é eu bom, né, concordo. depois disso que você testou e tal, você realmente conhece o seu forno e isso até ajuda. Se você faz outras comidas, assim, essa outra coisa, você já sabe, assim, onde cuidar e tal. Então, no futuro já não vai perder de novo as coisas, assim. É um processo, né? Precisa passar por isso de certa forma. Mas então, é só para finalizar, que eu estou lembrando de outras coisas, que eu tenho até pessoas que simplesmente me deram a luz para os meus novos fóruns que eu tenho aqui. Por exemplo, eu tinha uma aluna até do curso presencial, inclusive ela é prima da Carol, que estava aqui na live. A Carol não mora em Florianópolis, mas Uhum. a mulher do primo dela veio fazer uma aula comigo e o pão dela ficava bem claro, né, Carol? Mas o que que acontece? O forno dela tinha, na parte de baixo, um, é como se fosse uma tampa, sabe? Não é bem uma tampa, é como se fosse uma grade de proteção grossa. E isso Uhum. impedia que o calor realmente subisse. Né? Ela até Sim. pensou que ia ter que comprar um forno novo. E ela tirou aquela grade e ela conseguiu daí ter Uhum. um melhor resultado no pão. Eu estava com o mesmo problema com esse Brastemp aqui, Uhum. porque demorava muito para aquecer, para chegar a 250 e não tinha um resultado bom. Ela fez isso, ela tirou a grade, olha, vejam, né, eu fazendo um monte de pão, sei lá quantos, né, 3, 4 anos, ela tirou a grade, contou para mim, melhorou, e daí eu pensei, opa, eu também tenho essa grade aqui. Daí fui lá e tirei desse Uhum. forno, que o outro, e o meu forno melhorou. É uma grade Uhum. grossa, né, que eu acho que era de proteção, só que eu acho que ela era grossa demais, né. Uma forma, eu É que colocava uma forma, provavelmente os fornos não são projetados, né, para assar pão, assim, para chegar nessas temperatura temperaturas fortes que mais precisa alta. para fazer pão, assim. Uhum. Mas ótima dica, assim, quem tem um forno a gás, aí já vale a pena conferir. Muito bom. Eu tenho uma grade aqui. Tu quer que eu te mostre a grade? Eu acho que sei o que, assim, a parte de baixo, né, que é tipo uma É, chapa, assim. é tipo uma chapa, só que é Uhum. bem grossa, né? E isso Uhum. estava atrapalhando, só que eu não tinha pensado nisso. Sim, sim. Né? É que muitas vezes tem algumas coisas que depois de descobrir, nem se pensa, ué, mas Sim, uma poderia coisa ter tão chegado a essa simples, né? conclusão antes, mas às vezes é E daí, fácil de sim, resolver, é mas porque, difícil de encontrar, né? porque assim, eu tinha um termômetro de forno para controlar. E esse forno aqui demorava muito para crescer, né? Para chegar aos 250. E depois que eu tirei essa tampa embaixo, agora ele aquece mais rápido. Uhum. Ah, sim, sim. Eu tenho, assim, eu coloquei alguns outros equipamentos aqui na mesa. Eu acho que eu vou fazer uma pequena visão Sim, geral aqui, pode ser. E também, claro. como a gente falou, né, do forno a gás, eu acho que é a melhor saída também para ter um bom pão é uma panela de ferro. Eu até vou me poupar de levar até a câmara. Mas assim, tem que ter uma tampa, né? Uma Aham. sapa. E deve ser grossinha também, mas geralmente são de qualquer forma. E assim, eu lembro quando eu usei panela de forma pela primeira vez, assim, eu fiquei realmente impressionado com a diferença que dá, assim. Eu uso aqui um forno bem basicão de elétrico, né? Que tem a resistência de cima e de baixo, mas assim, realmente só a resistência visível, não tem. Embaixo tem até uma chapinha bem fininha, mas em cima tá visível. E é só isso, não tem muita outra coisa, assim, é um forno realmente bem simples de Uhum. bancada. Mas quando eu Uhum. usei a primeira vez, a panela de ferro foi no forno a gás também. Eu tinha um pouco de problema da crosta, assim, era mais branquinho por cima, então estava um pouco difícil. E depois de usar, assim, achei, nossa, daí fica realmente aquela aparência de padaria, né,
quando você tem o vapor lá junto, a cor e assim como fica dourado, achei realmente eu acho que vale muito a pena, assim, eu geralmente recomendo para quem faz Viu? pão. Timo, só para eu entender, quando que você tinha o teu pão mais clarinho? É porque eu sempre usei panela, então eu sempre usei o vapor. Uhum, Então eu sempre tive tudo, né, para o meu pão ficar com uma coloração boa, uhum. né? Mas quando que você achou que ele era mais Eu, branco? Mais sim, eu clarinho? comecei usando forno a gás e eu só usei uma pedra de pizza Ah, dentro, junto. tá. Daí tu fazia E vapor. daí, e daí realmente não chegou até uma crosta legal, Ah, mas poder tá. abre, né? Mas para ficar dourado, assim, ou tem que deixar muito tempo e daí fica seco, né? Ou aquele problema que você falou, daí embaixo já tá tipo um carvão. Sim. E daí, mas assim, eu consegui fazer uns pães, então é que tem várias coisas, né, também, no final das contas, e não é só a panela, mas a Sim. panela realmente dentro do forno faz muita diferença, assim. E mesmo no Sim. meu forno aqui elétrico que não tem, né, é muito difícil manter a vapor lá dentro, né? Até várias vezes eu faço pão sem sem usar a panela, especialmente quando você quer fazer mais pães, né, ou um formato que não cabe na panela, etc. Uhum. Tem vários momentos que você não pode usar, mas faz muita diferença. Assim, se eu pudesse usar, eu sempre usaria, ou usar daí um forno que tem, né, vapor, mas daí já é uma coisa realmente que vale mais a pena se você faz com direto, se você quer fazer mais quantidades, assim, daí pode ser que vale a pena. Também, atualmente, Mas até pode ser que vale, mas eu consigo fazer um pão bom. mas você particularmente então prefere a panela? Assim, quando eu faço um pão único, solto, não sei exatamente como falar, mas assim, quando é uma unidade, né? Daí eu gosto bastante de usar a panela. Sim, sim. Viu, Timo? Então vou dividir contigo uma experiência que eu tive. A minha amiga até estava aqui na live. A Luciana, eu fiz uma live com ela, ela faz pães para vender para fora, né? E ela tem um forno Brastemp elétrico. O forno dela, agora eu não lembro se é 76 ou 80 e poucos litros, é um forno grande. E Uhum, ela assa 6 pães por vez. uhum, E na hora da live, como a gente não combinamos nada do que falar nem nada, ela. Porque a gente sabe que precisa ter vapor, né? Para ter salto de forno, para ter a sim. coloração que você falou, né? Então, quem quer assar fora da panela, não tem problema, né? Os padeiros profissionais, eles usam o quê? Eles usam o forno de lastro com vapor. Então, eles Justamente. inserem colocam lá o vapor. Então tem vapor. Quando você tem um forno doméstico, como é que você faz? Você pode usar, como você falou, uma chapa, uma pedra refratária, tal, né, para imitar ali um forno de lastro e precisa providenciar o vapor. E minha amiga na live lá ah, falou que colocava os pães para assar os 6 e não colocava vapor nenhum. Até eu fiquei assim na hora e o pão dela abria e tinha salto. Eu fiquei pensando, ai meu Deus, tipo, rapidamente eu pensei, né? Ai meu Deus, né? Eu não queria ensinar errado ali para o pessoal da live, né? Ela não colocava nem vapor e dava Uhum. certo. E É que seis rapidamente eu pães entendi. soltam um vapor também, né? Você, você matou na hora, né? Eu Sim, falei, exatamente, né? sim, São 6 pães sim. dentro de um forno. É que Claro que aquilo lá virou vira uma grande basicamente, né, panela. uma panela. Virou uma grande Assim. panela. Sim, E aí sim. eu falei para ela, Lu, você experimentou assar um pão? Porque um pão ali dentro, o vapor da. Porque, gente, o vapor, você pode colocar vapor, mas o vapor, com pedrinha de gelo dentro da panela, mas vai sair a água, vai evaporar a água da tua massa Sim. e vai criar vapor. Tanto é que quando a gente assa no saco de assar frango, né, quando eu viajo assim, eu asso no Sim. saco, né? Eu Não nunca coloco, fiz, mas funciona bem, assim, pelo que vi, assim, né? funciona Parece super legal. bem. Uhum. E Faz sentido daí também, né? sai, sim, Sim. evapora a água da massa, que o saco infla, né?
e fica com o vapor ali dentro, é muito legal. Uhum. Daí eu falei para ela, Lu, mas você já experimentou assar só um pão? Quando ela faz só um, ela usa panela também, que é um pão para casa e Uhum. tal. Daí ela falou, não, mas aí foi muito engraçado, você matou na hora. Né? Sim, eu não, na verdade não queria acabar com a história, não foi a minha intenção. Só que fiquei pensando também, né? Daí já saiu. Mas sim, você percebe isso também. O meu forno é pequeno, né? E quando eu faço 2 pães grandes, que é o máximo que cabe, daí é diferente também. Fica mais assim. É que aqui é difícil no meu forno porque ele tem uma saída muito grande, assim. Realmente é só um buraco, né? Onde sai quase tudo. Eu tampei lá com um papel alumínio, assim, para segurar um pouquinho, mas dá para perceber a diferença quando tem mais pão envolvido, mais massa e mais vapor saindo da massa, com certeza. Isso, né? Gente, olha só, vocês não acreditam quem está na live. Quem entrou na live, não sei se ele só entrou e já saiu, mas o Alex, da Padaca do Alex, ó, beijão. Eu não conheço pessoalmente, mas seria um prazer também conhecer. Sim, que honra. Que às vezes a gente entra e sai. Né? Assim, dá uma olhada, né? Oi. Ficar ali, boa noite ali. Sim. Até Rio, né? Ele está no Rio, é isso? Quê? O Alex está no Rio, é isso, né? Sim, o Alex está no Rio. Sim. Bom. Eu tenho mais algumas coisinhas que eu acho, assim, não são necessárias, mas podem ajudar bastante. Que eu uso direto também, e essa coisa que a gente falou, né? Que vamos mostrar também o que gostamos muito. E o que eu gosto muito é esse aqui, eu deixei aqui no... Eu gosto, já vou mostrar como eu guardo. É a manta de Teflon. Ah, Você já usou essa, sim. Você já usou a manta? Então, eu ganhei uma e Sim. eu vi que você vende Tô ela, né? Eu até vendo ela depois também, sim. eu Justamente porque quero. acho ela maravilhosa. E que ela, assim, Então, sabe... eu vou... Peraí, só um momentinho, eu só vou pegar aqui. eu quero comprar uma. Você se importa de falar o valor dela? É que eu olhei na tua loja, vi que tu tinha, mas eu esqueci. Tem, assim, o valor normalmente é 29, mas está com um desconto bom, assim, uns 10 ou 15%. O valor dele tá. E você consegue comprar dois por, acho que 44, alguma coisa assim. Ah, tá ótimo, Não, tá né? bom. É porque é legal que E ela vai você longe, assim, você pode usar por dura, muito né? tempo, assim. Só, Olha aqui, ó. assim, até uns 250 graus ela tá aprovada por mim. Quando é mais que isso, tem que ter algum cuidado, assim, é Não, melhor. mas mais a gente não quer. Né? Até Que 250. a única vez que eu percebi era quando eu fiz pizza, porque daí é 300 graus, né? Daí já deu para perceber, assim, eu coloquei, daí senti um cheirinho, daí já tirei logo, mas isso com o pão nunca aconteceu. Então, 250 graus tranquilo. Mas o que eu gosto muito é, assim, é possível cortar, né? Você consegue cortar também. Daí eu Sim. cortei, tipo, que nem para pôr numa forma de pão. E essa eu uso também dentro da panela de ferro. Então, eu coloco a massa lá primeiro e uso, basicamente uso como um papel manteiga, né? É bem prático Uhum. mesmo. Eu acho ótimo, né? Que daí a gente evita também ficar, tipo, prejudicando a natureza, né? Sim. Usando. Bom, provavelmente Assim, é às um vezes é material mais inevitável, né? fácil para para absorver depois, assim, mas você consegue usar realmente muito tempo. Então, eu acho que vale a pena mesmo. Ah, Uh, a Elzi falou que comprou a sua e é muito boa. E que você pode também aqui, né, pôr numa pan aqui, daí o pão já sai junto, assim, isso é muito bom. Eu queria falar, eu uso ela muito quando eu faço, assim, eu faço bastante pães pequenos, não é tão comum, né, parece aqui, mas assim, que nem um pão francês, assim, pãezinhos. Daí é muito prático também, porque você consegue colocar tudo isso, eu faço aqui, ó, tipo numa assadeira, simplesmente eu uso daí o lado de, assim, o fundo, né? E daí coloco aqui, daí você consegue pôr aqui os seus pães e colocar ou tudo junto, ou se você tira daí essa aqui. É bem boa mesmo, eu acho ela ótima.
E para bolachas, Sim. eu acho muito top também. E não gruda É, nada, eu tinha, nada. eu tinha ganhado uma de presente que era prata, né? E na Uhum. mudança, quando mudei, ela simplesmente se extraviou. Mas eu adorava ela para fazer ciabatta, né? Você coloca as Sim, sim. ciabattas em cima, porque eu sei que a ciabatta não gruda, mas eu gosto de colocar uma proteçãozinha. Me Uhum. sinto mais confortável, né, quando eu coloco uma proteção. Até quando eu laço dentro do saco, para não colocar a massa em Uhum. contato com o saco também. Mas já gostei, hein? Depois vou entrar na tua loja. É bom Estou mesmo. perguntando Eu se a manta realmente vai para acho o que vale forno. muito a Sim, a pena. manta. Sim, é bem legal. E não sei se você escutou, mas assim, quando eu faço bolachas, eu uso muito também, é ótimo, assim, realmente. Que você tem muitos pequenos, assim, umas peças pequenas, né? E você consegue manobrar tudo tranquilo. E não gruda, assim, que às vezes acontece que um papel manteiga, assim, fica daí uns pedaços embaixo, assim, e é muito triste quando isso acontece e isso daí não é mais problema. Eu adoro, Aham. gosto muito. Foi por isso também que comecei a vender, porque é um produto que eu estou altamente convencido. Timo, fizeram duas perguntas. Se essa manta vai no forno, ele falou que sim, né? Vai. Que vai até 250 Uhum. graus. E a Mônica perguntou mais ou menos quanto tempo dura essa manta. Olha, se você cuida bem dela, o que não é para fazer é cortar em cima dela. Daí ela vai longe, assim, longe, longe, longe. Pode usar, assim, eu tenho uma que eu usei com certeza 50 vezes já. E tá tranquilo, assim. É que ela não sofre mudança. Você tira ela igual como você colocou. Para limpar também, você pode passar um, uma esponja com detergente, assim, normal. É super bom. Sim, vale a pena. Mas, bom, eu também não quis fazer um vídeo de vendas de manta aqui, mas é um equipamento que eu acho que vale muito a pena, assim, de ter, assim, facilita. Uhum. E essa parte, uh, independente se você usa essa manta ou um papel manteiga, quando você tira, né, da forma de pão e coloca primeiro, antes de colocar na panela, no papel, na manta, é muito mais fácil para fazer o corte, porque não precisa cuidar da panela quente, assim, pode ser, Ah, sim, eu acho mais fácil, né? Eu não sim. indico, né? Não indico de forma alguma ah, você fazer desenho, corte, não, colocar a massa direto. Ó. Só quem tem uma panela igual a tua, que daí ele coloca na tampa, né? Uhum. Porque quem não tem uma panela igual a tua, que você coloca a massa na tampa, que daí você não vai encostar em um dos lados. Mas já pensou quem tem uma panela igual a minha, gente? Olha só. Quem tem uma panela assim, Uhum. né, você vai colocar a massa aqui dentro, né? Imagina você fazer vou pegar aqui, né, para fazer o corte. Imagina você fazer um corte aqui dentro. Você pode encostar a mão, Sim. vai desenhar, é E impossível. acaba Mas, encostando. não. Então, no caso do Timo, ele tem uma panela que é a tampa na frigideira. Uhum. Então, o Uhum. pessoal coloca a massa na tampa e a panela usa como tampa. Daí é diferente, daí você não pode fazer o que quiser, né? É. Mas, Mesmo assim, eu prefiro, como... assim, realmente fazer o primeiro corte. E assim, você consegue também colocar o pão, né, de uma forma bem suave, assim, a massa. Porque se você coloca direto na, na panela, você tem que fazer aquele tombo também, né? E às vezes já dá um... Sim, Daí, quando sim. você faz esse primeiro e É, coloca, deixa, não gosto de fazer entende? esse tombo, Eu porque também não gosto muito, assim, mas um bom tempo eu fiz, eu admito. E cortei lá dentro também, e me queimei. Mas por isso a gente fala, né, para as outras pessoas já se ligam e evitem os erros. tipo, vamos falar do sexto? De fermentação? Pode ser, Tá com já que cestinhas falamos, né? aqui. Sim, você tem também, né? Eu deixei aqui um pequeno separado. Ah, outro Gente, equipamento que é muito importante, né, para olha só, eu vou aproveitar para mostrar o meu diário aqui, né? Tcharam, conseguir. rapidamente.
Vou mostrar meu diário aqui. E olha só, gente, no meu diário, no meu diário, tem a listinha de utensílios. Eu acho o cesto tão importante, mas tão importante, que aqui eu tenho uma página só para falar de cestos. Como escolher o cesto. Porque realmente, gente, é importante o cesto. Eu não tenho uma página de como escolher o forno, mas tem uma página de como escolher o cesto. Legal, esse cesto. Entendeu? A gente vai falar do cesto agora, vou mostrar até o cesto aqui, do Timo. Quem me acompanha sabe que eu adoro sempre aquela Gaia, né? Eu sempre falo, Gaia é uma mulher lá acho que ela é da Itália, e ela usa esse cestinho, que eu acho que na Europa eles usam muito, né? Esse bem cestinho comum. que o Timo vende. Ele vai explicar para a gente um pouco mais sobre o cesto, né? Que inclusive ele vende também esse cesto. Agora eu vou. Gente, ó, sou filha de comerciante, né? Vamos continuar, então. Sim, mas, assim, ele vai explicar para a gente. Mas, de forma geral, né? Explicar também como limpa ele e depois cesto, eu vou falar. um banetão é importante para deixar o pão no formato que a gente quer, né? E também é importante que seja um material que deixa a massa respirar. E daí essa é boa, é que para quem não conhece, o material é polpa de madeira, chama, que é assim, uma massa de madeira pressionada, né? E a principal vantagem é que absorve bem a água e assim tem que jogar uma farinha também, né? Mas é muito boa para longa fermentação na geladeira também. E depois para limpar é muito bom, é que não sei se dá problemas, ele não tem assim essas aberturas, né? Quando a gente usa aquele de ratão, geralmente fica uma farinha lá dentro. E esse aqui não tem, eu faço para limpar, e isso eu tenho um outro que é de ratão, que tem aquele pano. Com esse faço o mesmo processo que eu vou explicar agora para limpar. Quando eu asseio o meu pão, eu tiro o pão do forno, desligo o forno, e daí no forno quente eu coloco o cesto e deixo o forno esfriar. Enquanto isso já vai secando lá dentro, e daí só tira e passa um pincel e tá que nem novo. E é bem tranquilo mesmo. Eu gosto, tem 15 formatos, com esse pincel eu limpo o pincel. E tem 15 formatos diferentes que tenho aqui no Brasil, né? Acho que sou o único que vende esse modelo. Um pouco mais caro. Eu fiquei bem surpresa. Eu fiquei bem surpresa, porque a gente sempre vê o pessoal na Europa, eles quase só usam esse tipo de material, né? Pelo menos as pessoas que eu sigo. Também, mas assim, realmente nas padarias profissionais, assim, usam bastante esse aqui. E queria falar. Sim, mas assim, se você não faz muito pão, né, talvez nem vale a pena, pode se virar com alguma outra coisa que a gente comentou antes, né, só para manter a massa dentro de uma forma, para ela não ficar esparramando e saindo da forma que a gente quer. Então, tem outras opções, não precisa ser esse esse panetone, desculpa, mas é um equipamento muito importante, eu uso muito também, quase direto. Mas isso também me leva a uma outra coisa, né? Você tem um desse também, como fala mesmo? O Kushi? Isso. O Kushi. Viu, Timo? Eu queria falar um pouquinho sobre a importância. Posso falar o que eu acho do cesto? Vale, claro. Então, gente, olha só, como eu dediquei uma página, só 2 páginas, só para o cesto, tá? O que eu acho importante? Até na live que eu fiz com o Alex, da Paulaca do Alex, ele falou sobre isso, né? Pessoal, assim, ó, imagina você fazendo um pão, né? Todo mundo usa o teste do dedinho, né? Muita gente usa, não todo mundo, né? Eu nem gosto muito do teste do dedinho, mas assim, muita gente ensina, né? Como é que eu sei que a massa está pronta para fermentar? Né? Então eles vão lá, fazem o teste do dedinho, a massa aqui dentro, aperta ali, né? Se o dedo afunda,
né, é porque afunda e fica, né? Se a marca do dedo afunda e fica, fermentou demais. Se ela volta muito rápido, precisa fermentar mais, né? Mas assim, imagina você numa padaria ou numa micro padaria, você fez 20 pães ou fez 10 pães, já pensou? Você tem que ir lá apertar os 10 pães e tem que ter cuidado também, né? Que se aperta demais vai afundar mesmo, né? E saber qual é a tensão certa, né, para apertar ou sair apertando um monte de massa, né? É impossível, você não vai fazer isso na padaria. Então, esse teste do dedo, fora que, né, não tem como. Vai fazer um monte de pão, ficar apertando lá, não tem como. Então, por isso que é legal o cesto também. Além dele dar formato, como o Timo falou, né? Quando a gente coloca a quantidade certa de massa por um cesto, né? Um cesto pequeno vai caber até tanto de massa. Um cesto grande, tu vai poder colocar uma massa maior. Quando a massa enche o cestinho, você já sabe, não, o meu pão está pronto para assar. Só tem um cesto médio, né? Vai fazer uma massa mais firme. Você pode também, o que eu recomendo sempre para os meus alunos, eles tirarem foto do pão. Fez um pãozinho aqui, né? Digamos que ele estava, né, nessa altura aqui. A massa no outro dia cresceu, e encheu aqui. Tira uma foto de como é que estava a massa, vai colocar ela para assar. Gostou bastante. Pronto, repete sempre. Coloca aquela mesma quantidade de massa e deixa crescer sempre até aquele ponto. Achei que podia ter crescido um pouco mais. O pão não ficou tão aberto, faltou ele fermentar um pouco mais. Você já tirou foto ali, né? Uma outra coisa que eu recomendo. Daí você vai ver que pode deixar a massa crescer um pouquinho mais. Mas o cesto, colocando a quantidade certa, ele vai te dar parâmetros também, né? Para um pão, para os próximos pães, para saber se você acertou ou não. Claro, é igual aquela história do forno, né? A gente faz uma vez, e vai mudando algumas coisas, né, até chegar no melhor jeito para você. E a mesma coisa com o cestinho. Geralmente, assim, tem os cestos, claro, às vezes eu quero fazer um pão maior, um pão menor, não precisa ser sempre a mesma quantidade, mas eu procuro fazer sempre tudo igual. Uso um cestinho, quando eu chego na quantidade certa, né, do cesto, sempre deixo crescer mais ou menos até o mesmo tamanho, e daí não tem erro. Por isso que eu falei lá no início, quando você perguntou, tu fica feliz quando abre a panela? Gente, a minha felicidade, Timo, tá junto com o cesto. Eu pego coloco a quantidade certa de massa. Bom, você fica feliz o processo inteiro, então. Então, eu já tiro o cesto na geladeira, já olho lá e vejo assim, minha massa não cresceu, porque eu já conheço o meu cesto, quanto vai de massa no cesto, e pensar, não, vou ter que, de repente a geladeira estava fria demais, vou ter que deixar crescer um pouco mais. Quando eu vou tirar a massa do cesto, eu não tenho aquela insegurança, né? Porque e não preciso ficar apertando, né, a massa, né? Porque eu já coloquei a quantidade certa de massa para o Tem cesto. também, né? Se eu posso adicionar uma coisinha, é que depende do tipo de pão também que você faz. Sim. É que Sim, alguns precisam ter bem esse pontinho que é esse do dedo, assim, mas outros precisam fermentar até o máximo, assim mesmo. E outros não podem crescer tanto, assim. Então, tem esses pontos também para considerar, né? Se faz um pão diferente. Sim. Mas o que é legal é você justamente assim, eu recomendo, né? Tira foto, independente do tipo do pão, você vai ter que crescer mais, vai crescer menos, mas vai ter um jeito certo que tu gosta, né? Sim. E daí tu vai repetir aquele jeito. Você cresceu até X. É o jeito que quando você assou, gostei, então repete, né? Repete aquilo lá. Se você acha que precisa fermentar menos, vai deixar crescer menos, né? Mas assim, é legal o cesto porque ele te dá parâmetros, né? Que você não pode pegar um cesto assim e fazer uma massa gigante, ela não vai nem entrar aqui dentro. Uma outra coisa, tipo, que eu acho legal, importante, né? Da gente falar é sobre quem quer assar na panela
né, procurar comprar o cesto que caiba dentro da panela. Porque, digamos o seguinte, se tu vai ter um cesto de baguete, que é comprido, sei lá, ou um cesto assim, e tu tem uma panela pequenininha, né, a massa não vai caber dentro da panela. Então, uma coisa que eu falo assim, que cesto comprar, que panela comprar. Então, compra o cesto do tino e depois mede o tamanho do cesto e depois vai comprar uma panela um pouco maior, porque o pão Tem vai todas querer as dimensões lá também, de dentro e de fora, se você dá uma olhada lá. Sim. Mas é verdade, assim, é que eu tenho uma panela de ferro mais oval, comprida também, só que a maioria, assim, ou é daí muito pequeno, né, o pãozinho, daí não vale muito a pena fazer um pão pequeno de 500 gramas, e o outro daí é grande demais que não cabe. Mas, assim, tinha uma pergunta aqui também que perguntou se eu faço pão só na panela. Não faço só na panela, não. Eu uso bastante da pedra também, eu faço bastante. E, como eu falei, eu gosto de fazer assim, formatos diferentes, às vezes pão grande, às vezes vários pequenos pães. E daí faço na pedra. Tento colocar de alguma forma um vapor lá no meu forno, né? Ou manter. Mas, assim, dessa forma você consegue daí fazer também um pão com um formato diferente, né? Que não precisa necessariamente ser na panela, mas o resultado da panela sempre vai ficar melhor, isso sim. Mas eu faço sempre, é possível. Bom, o crochê você usa também, Kátia? Só para voltar a esse, ou você queria falar mais alguma coisa sobre o cesto? Eu tenho aqui, eu uso, né? Uso para fazer ciabatta só, né? Eu sei que para massas menos hidratadas, né, dá para usar também, né? Daí não precisaria do cesto, mas eu basicamente é que eu gosto do cesto, né? Até justamente para eu poder ter o parâmetro do crescimento. Né? Então, o cesto para mim é uma segurança que não vai dar errado, né? Mas o cesto, ou como a gente falou, um pote de sorvete, né, etc. Né? Definido, assim. Mas esse aqui eu uso com mais para ciabatta, ciabatta. você tem que colocar lá a quantidade de massa também, e é um pouco mais difícil para ter a referência. Mas, assim, como faço bastante pães pequenos também, eu uso até bastante, eu não tanto, uso mais cesto também, mas eu gosto de usar. Só que assim, eu comprei na Alemanha, achei meio caro aqui no Brasil. Então é bem caro. Sabe o que dá para Original, usar, Timo? Para quem não Sabe o que conhece, dá para usar? Eu não tenho aqui, mas na minha cunhada, ela tinha de tear, tipo aquele conjunto americano, sabe, para descanso de prato, assim? É tipo um tearzinho, parecia um push, mas acho que também é caro, é mais barato comprar um push, né? Ou comprar um tecido, mandar fazer. Um bom tempo eu usei também era um tecido de linho, mas assim, eu não era grosso que nem esse aqui, né? Até funcionou, assim, saiu pão também. Não é exatamente a mesma coisa, assim, mas não mantém tão bem, né, a forma, assim, a modelagem, isso é o maior problema, eu acho. Mas o resto funcionou. Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de mostrar, Kátia? Sim. Acho que eu já. Eu tô vendo também que tem uma maquininha lá atrás, né? Para finalizar. Cronômetro. Para finalizar, eu adoro, gente, esse termômetro ambiente, que daí eu até vejo, né? Se é... pessoal, então eu vou falar aqui. Esse aqui eu não gosto tanto. Esse aqui eu não gosto muito, que o pessoal usa para medir a massa, eu não gosto muito. Eu gosto desse, eu prefiro, se for comprar esse aqui é bem baratinho, tem no Mercado Livre. Também deve ser da China. Ele mede a temperatura ambiente a 29 graus, está aqui em Florianópolis. E é muito importante, gente, a gente entender a temperatura da geladeira. E ele vai na geladeira. Você coloca na geladeira
Porque muita gente fala assim, ai, meu levain não cresceu na geladeira, minha massa não cresceu na geladeira. Pessoal, se a tua geladeira está abaixo de 6 graus, a massa realmente só fica maturando, não vai fermentar, né? Tem geladeira que não está bem vedada, que chega a ficar 9 graus, 10 graus, ou se fica com criança abrindo e fechando. Você tem um filhinho, né? Ah, sim. Daqui a pouquinho vai Vai começar. crescendo que nem no ambiente. Sim, e daí, se a tua geladeira está muito quente, né? A massa vai fermentar bem mais rápido. De repente, quer fazer uma fermentação. Viu num livro lá, fermentou 15 horas, fermentou 20 horas. Mas qual era a temperatura, né, que estava? Então, tem que olhar esses detalhes. Temperatura, gente, é fundamental para a gente entender como que a massa cresce, o quanto ela cresce. Se uma pessoa lá só coloca o tempo e não coloca a temperatura, você vai ficar perdido, gente, porque Sim. só o tempo não diz nada, tem que ver a temperatura. Sempre foi Então, assim. Importantíssimo. Eu uso um bem simples assim, esse aqui, que não vai na geladeira, né? Eu tipo uso esse aqui, que eu uso mais para água, assim, porque a água a gente usa, né, para regular a temperatura mas da não massa sabe que também. você pode colocar na água e colocar dentro da geladeira? Ah, sim, sim. Justamente. Nunca fiz. Termômetro de vinho também. Sim. E se alguém tenha e tem o mesmo problema que eu sempre teve o problema que a bateria acabou muito rápido, tipo 2, 3 dias, por isso eu deixei a bateria sempre fora, eu só coloco quando eu uso, daí ela vai longe. Isso é uma pequena dica no final. Eu acho que é isso, né? Bom, Tudo. isso teria a batedeira ainda, né? Mas eu acho que estamos chegando também no limite Sim. do tempo, né? Então, eu vou aproveitar para tipo, dar um finalzinho aqui. Posso aproveitar, Kátia, rapidinho para tirar um print da tela aqui da gente para usar depois? Sim. Então, eu vou tentar Claro. minha mão não aparecer. Não deu certo. Assim. Um sorriso. Certinho. Ficou bom? Muito bom. Então, Kátia, eu agradeço mais uma vez que você ficou junto aqui conosco, comigo. Foi um grande prazer mesmo. Você é uma pessoa muito bacana, gostei. Uma pessoa muito simpática, muito bom. E muito bom, assim, conhecimento bastante, muitas dicas. Eu espero que as pessoas que estavam aqui juntos se aproveitaram também, que tinha alguma coisa para aprender, algo novo, talvez. E agradeço também a todos que estavam aqui junto conosco. E do meu lado, eu já desejo uma boa noite. Se a Kátia quer falar alguma coisa ainda, agora fique à vontade. Mais uma vez, Timo, muito obrigada, né? Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, né? E espero que essa seja a primeira de outras lives que estão por vir. Com certeza. Obrigada. Eu estou parceiro. Muito obrigado, Kátia. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, Kátia. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, pessoal.